No Salmo 148, no versículo 8, está escrito assim: Faz-me ouvir tua graça pela manhã, porque em ti confio. Mostra-me o caminho do qual devo andar, porque a ti eleva minha alma. A palavra de Deus nos ensina que logo desde manhã a gente deve ter um encontro com Deus. A gente deve iniciar o dia já agradecendo ao Senhor pela noite que nos foi nos dada. E o salmista pela manhã já pede a Deus que Deus mostre a ele a tua graça. Já logo de manhã mostre a ele o favor não merecido, mas junto com isso também o salmista pede a Deus uma orientação. Perguntando a Deus por qual caminho ele deve andar, porque em Deus ele confia. A nossa confiança deve ser em Deus. A nossa vida deve estar na direção do Eterno. Porque a palavra de Deus fala, em Salmos 121, está escrito assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A nossa confiança deve ser em Deus. Deus, Ele é o nosso melhor amigo. A gente deve começar o dia pela manhã pedindo ao Senhor que nos mostre a graça dEle, para que a gente possa dar mais valor à vida, sabe? Porque às vezes nós temos tanto, sabe? Somos poucos gratos, somos pessoas ingratas. Às vezes nós reclamamos do que temos de comer, do que temos de beber, sabe? Tudo aquilo que Deus abriu porta para que nós tivéssemos. Mas se a gente olhar para trás, entendeu? Tem pessoas que não têm essa graça que a gente tem, sabe? Essa graça de Deus, tem gente que não alcançou isso. Porque quantas pessoas hoje acordam pela manhã sem ter o que comer, sem ter o que beber, sabe? Quantos mendigos de rua estão ali, sabe? Levantando agora pela manhã, no frio, ou molhado da chuva, e não tem um cafezinho quente pela manhã igual a gente tem, sabe? Então só da gente estar tendo todas essas coisas, isso aí já é a graça de Deus nas nossas vidas, sabe? Já é um motivo de agradecer a Deus, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. É Ele que tem abrido portas, é Ele que tem feito tudo isso. Mas o salmista, ele fala uma coisa interessante: além dele pedir a Deus para que Deus revele a ele a graça, ele também pede a Deus orientação por qual caminho ele deve andar. Isso é muito interessante, que o salmista, ele pede a Deus um conselho, sabe, do que deve ser feito da vida dele. E é isso que é importante, a gente sempre tem que pedir a Deus ajuda em tudo que a gente vai fazer, sabe? A gente tem que pedir a Deus conselho nas nossas decisões, sabe? E pedir a Deus que Deus nos ajude, porque só Ele sabe de todas as coisas, só Ele sabe o que é melhor para nós, né? Porque os pensamentos de Deus, eles vão além dos nossos. Em Isaías 55 está escrito assim, que assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então o pensamento de Deus, ele vai muito além dos nossos, sabe? E então Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Mas a gente tem que pedir conselho e orientação, porque eu tenho incentivado as pessoas a tratar Deus como pai, sabe? Porque o bom pai é aquele que dá o bom conselho. Jesus disse em Mateus capítulo 6, ele disse assim para os discípulos: que vós, sendo maus, sabe dar boa coisa aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, se nós, sendo maus, como a palavra de Deus fala, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Entendeu? Quanto mais Deus tem para nos abençoar. Mas para que isso aconteça, a gente tem que fazer igual o salmista. Logo pela manhã já ter um encontro com Ele, sabe? Pedir a Ele que nos oriente no caminho que a gente deve andar, porque essa é a vontade de Deus, sabe? Porque a palavra de Deus fala assim, que há caminho que aos olhos do homem é bom, mas o fim deles é a morte. Às vezes você tem vivido esse caminho nas drogas, na bebida, no adultério, traindo a sua esposa, sabe? Gastando seu dinheiro com cachaça, com cerveja, com tudo que não presta, e tem achado que esse caminho é reto. Aos seus olhos ele é reto, mas o fim dele é a morte. E a palavra de Deus, ela não erra, porque quantos a gente conhece que se entregou ao vício e hoje já não está mais aqui junto com a gente, sabe? Então a gente deve pedir a Deus orientação, sabe? Em qual caminho deve andar, sabe? Nós devemos elevar a nossa alma a Ele,
para que Ele cuide de nós. Porque o salmista quando ele pediu a Deus, que Deus mostrasse para ele a graça, logo depois ele disse assim, porque em ti confio. A nossa confiança deve ser depositada nele, não no homem. Porque nem todo mundo, às vezes, tem boa intenção de nos levar para o caminho reto. E no livro de Jeremias 17:5 está escrito assim, que maldito é um homem que confia no outro homem. Mas, sabe, a nossa confiança tem que ser lá, ó, é nele. Ele é o seu melhor amigo. Ele é aquele que está aí, ó, nos seus momentos mais difíceis, porque quando todos aqueles que se diziam ser seus amigos te deram as costas, ele estava lá. Sabe, ele estava lá, mas o que ele quer é relacionamento contigo. Então aproveita isso nessa manhã maravilhosa. Olha, tudo isso aí, ó, é a graça de Deus, ó, nas nossas vidas. Tudo isso aí é a graça do Senhor. Olha que manhã maravilhosa. Tudo isso aí é a graça de Deus. Então já aproveita essa manhã, sabe? E faça igual o salmista. Pede a Deus para que Ele mostre a graça dele na sua vida. Peça a Deus que mostre a você por qual caminho que você deve andar. E diga para Ele que você confia nele. E deixe Ele trabalhar na sua vida. Deus abençoe e fica na paz.